Professores do ensino superior federal paralisam aulas em mais de 30 universidades. Empresa em Ouro Preto se destaca no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e começam inscrições para mostras do Cine Escola e oficinas da próxima edição do Cine OP. Olá! Desde o último dia 17 de maio, professores de instituições federais de ensino superior se organizaram em um movimento grevista. Até o começo dessa semana, segundo dados do Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, 39 das 59 instituições federais aderiram ao movimento que não tem prazo para o término. Melhorias do salário, infraestrutura e aumento do quadro efetivo são algumas das reivindicações. Professores da UFOP também aderiram ao movimento. O repórter Juliantos do Carmo conversou com representantes do Comando de Greve Regional e tem mais informações. Aulas suspensas em mais de 60% das 59 universidades federais brasileiras, de acordo com a Associação Nacional dos Docentes em Ensino Superior, a ANDES. E para sabermos como está funcionando a greve dos professores na Universidade Federal de Ouro Preto, nós conversamos agora com a integrante do Comando de Greve na UFOP, professora Edneia Oliveira. Professora, quais reivindicações, qual realidade que levou os professores a aderirem à greve? Nós estamos em negociação com o governo desde o ano passado, de agosto do ano passado, e nessas negociações foi acordado que seria discutida a carreira docente e um reajuste para 2012 em torno de 4%. Esse reajuste era para ser feito em março, mas ele só foi editado pela medida provisória agora, nessa semana, o que significou que, com relação às nossas negociações, o governo só adiantou esse processo quando os docentes ameaçaram entrar em greve. E com relação à carreira docente, nada foi feito desde então. Então, nós hoje estamos reivindicando, a nossa pauta é basicamente uma reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho, porque as nossas condições hoje, elas são insustentáveis. Faltam laboratórios, faltam sala de aula, faltam professores, a gente tem professor dando aula em container em algumas universidades, nós temos uma realidade de relação professor-aluno que torna insustentável, porque um professor dá aula para 65 alunos, é praticamente impossível que ele garanta a qualidade desse ensino, dentre outras questões. E professora, os estudantes também estão apoiando a manifestação, dos professores e declarando uma greve própria, com manifestações inclusive aqui em Ouro Preto. Qual é a importância disso para os docentes? Bom, para nós, sobretudo para aqueles que ainda acreditam na força dos movimentos sociais para mudar a realidade desse país, mostra um recrudescimento de uma luta que veio sendo esquecida nesses últimos 10 anos, que é a luta do movimento estudantil. Um movimento que já foi protagonista de inúmeras batalhas e conquistas na sociedade brasileira, como ilustra o período de 1960, 80, 90 e agora em 2010, botando a boca na praça, o bloco na praça, para reivindicar um ensino de qualidade. Eles estão mobilizados porque eles entenderam que a nossa greve não é uma greve salarial, ela é uma greve pela qualidade do ensino. Então, que eles sejam bem-vindos nesse momento. Professora, no ano passado, diante da greve dos técnicos administrativos, a presidenta Dilma teve uma postura um pouco dura de levar a greve até mesmo para a justiça. Há um temor dos professores de que isso se repita? Com certeza. A gente tem assistido uma perspectiva de austeridade desse governo com relação aos movimentos sociais, às greves em geral, E, com certeza, a criminalização ou judicialização das greves é uma tentativa de desmobilizar a categoria que está em greve reivindicando qualquer coisa, até porque os compromissos que o governo tem hoje não são para a educação ou para a saúde, mas é porque ele tem que atender interesses da Copa, por exemplo, das Olimpíadas, e a educação ocupa uma posição secundária. Mas nós não vamos aceitar nenhum tipo de criminalização, nós vamos tentar resistir até o final. E professora, alguns que não participam da greve, que querem permanecer com suas aulas, dizem que estão sendo impedidos. Isso é real? Não, a nossa greve foi deflagrada no dia 17 de maio, portanto, eu não soube ainda de nenhum caso de professor que foi impedido de entrar em sala de aula. O que o comando faz é tentar dialogar com esse professor para que ele respeite a decisão do coletivo, uma vez que essa decisão foi tirada em assembleia,
e que essa Assembleia, majoritariamente, com mais de 240 professores, apoiaram e deflagraram a greve. Portanto, nem o professor pode ser coagido, no caso de ser impedido de entrar em sala de aula, mas esse professor também ele não pode coagir nenhum tipo de colega a dar aula, ou muito menos coagir um aluno a fazer prova ou assistir aula, porque esse aluno também, como todo cidadão brasileiro, tem o direito de fazer greve. Professor, então, muito obrigado pelas informações. Depois da última reunião realizada no dia 15, um novo encontro entre professores, Ministério da Educação e Ministério do Planejamento já está agendado para 28 de maio. Para acompanhar o andamento da greve e da negociação entre professores e governo, basta acessar o site da Andes. O endereço é o www.andes.org.br. Logo no primeiro dia da greve, uma mobilização reuniu, além de professores, alunos da UFOP. Eles realizaram uma marcha que saiu da Praça Tiradentes com destino à reitoria da UFOP, a fim de apresentar ao reitor a pauta da greve. Entre as reivindicações nacionais do sindicato, propõe uma carreira para os professores com 13 níveis de variação remuneratória, de 5% entre os níveis, a partir do piso para o regime de trabalho de 20 horas, correspondente ao salário mínimo do DIEESE, atualmente calculado em R$ 2.329,35. Para o sindicato, a valorização dos diferentes regimes de trabalho e da titulação devem ser parte integrante de salários e não dispersos em formas de gratificações. O movimento também pede melhorias de infraestrutura e aumento do quadro efetivo. Em nota, o Ministério da Educação informou que as negociações salariais com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior começaram em agosto do ano passado, quando foi acertada a proposição de um reajuste salarial linear de 4% a partir de março de 2012. Uma medida provisória foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 11 de maio, assegurando o reajuste retroativo ao mês de março, além de gratificações. Com relação ao plano de carreira dos professores e funcionários, a negociação prevê sua aplicação somente em 2013. Uma reunião com os grevistas entre o Ministério do Planejamento e da Educação deve ocorrer na próxima segunda-feira, dia 28. A ONU, Organização das Nações Unidas, define a economia verde como uma economia que resulta em melhorias do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e a escassez ecológica. Isso implica em fatores como a baixa emissão de carbono, o uso consciente dos recursos e a inclusão social. Agora vamos mostrar um exemplo de empresa que trabalha com esses princípios e ainda leva sua tecnologia a grandes produtoras pelo mundo, colocando nossa cidade em destaque quando se fala em pesquisas relacionadas ao tema. Confira a nossa reportagem. Uma tecnologia que busca desenvolver a produção de ferro e aço a partir da geração de gás sintético ou biogás, totalmente limpo, eficaz e sustentável. Esse é o foco do projeto Biocide, criado pela empresa EcoEnvirox, que desenvolve projetos para serem aplicados nas siderúrgicas. O Biocide usa uma tecnologia desenvolvida e patenteada pela Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de substituir parte ou totalmente o gás natural em usinas siderúrgicas, considerado pelos engenheiros e ambientalistas fontes não renováveis de energia. Hoje essa tecnologia ela é patenteada no Brasil e a gente está entrando com patente para 142 países. É uma patente internacional, é uma tecnologia totalmente inovadora. Hoje a gente tem no Brasil várias tecnologias de injeção de combustível auxiliar em altos fornos para poder diminuir o uso de coque e o carvão mineral, que são tecnologias altamente poluentes e contribuem altamente por efeito estufa. São processos produtivos, são novas tecnologias, novas metodologias que nós temos uma grande esperança de, inclusive, renovar o mercado também na área de siderúrgica, mineração e siderúrgica. O Biocide ela vem com a ideia de que utilizar um dejeto que hoje é um problema para a agropecuária, que é os dejetos animais, e a maior parte do dejeto ele não é transformado em biogás ainda. A ideia principal é converter esse dejeto, esse potencial de produção de metano que tem hoje em dia, que é obrigatório, em uma energia para a indústria siderúrgica, que também é uma grande emissora de gases poluentes para a atmosfera. Boas ideias que trazem benefícios para o mercado e recebe o apoio do Centro de Referências em Incubação de Empresas e Projetos de Ouro Preto, o Incutec. Há mais de um ano, a empresa está incubada e sendo preparada para entrar no mercado. A empresa está, engatinhando. Eu acho que se não fosse a Incutec, o processo ia ser muito mais difícil para que a nossa empresa alavancasse,
E nós estamos indo com calma, tem alguns projetos já em andamento. A ideia da empresa é multiplicar mecanismos de desenvolvimento limpos dentro das empresas, né? Mudar essa concepção, esse paradigma de que produzir obrigatoriamente tem que poluir. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, economia verde resulta na melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. A Ecoinvario, que já trabalha diretamente com a economia verde, sempre desenvolvendo mecanismos de desenvolvimento limpo, atua junto com o Biocid, oferecendo para a siderúrgica uma alternativa real, né, de mudança de paradigma no uso de sua energia, passando a usar o biogás como combustível auxiliar. Esse biogás hoje, pelo potencial que a gente tem de rebanho no Brasil, pode aumentar de 200 milhões de toneladas ano a produção. Isso seria o quê? Sextuplicar a produção de aço no Brasil sem precisar desmatar ou poluir mais. Ao contrário, dando um destino correto para a tecnologia e para a produção de aço. Vale lembrar que economia verde é um dos temas chaves da conferência Rio+20, que vai ser no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 22 de junho. A conferência acontece 20 anos após a conhecida Rio 92 e pretende realizar um novo balanço e ainda estipular novas metas que venham garantir o desenvolvimento sustentável. Todas as informações sobre a Rio+20 estão no site www.rio20.info/2012. Tornar-se um espaço de reflexão sobre o cinema visto como memória e patrimônio é o objetivo da Mostra de Cinema de Ouro Preto, a CineOP, que acontece entre os dias 20 e 25 de junho. O evento é voltado para o cinema e conta com exibições de filmes, mesas para as discussões, importância do acervo audiovisual existente no cinema, debates, seminários e oficinas. Em sua 7ª edição, o CineOP oferece este ano o Cine Escola, um programa no qual escolas da região se cadastram e podem levar os seus alunos para assistir aos filmes. A mostra é oferecida para todos os públicos e a programação oficial será divulgada no dia 30 de maio. Fique ligado e inscreva-se em alguma das atrações do evento no site cineop.com.br. Mais informações, ligue para 31 3282 2366. O Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.